Graça e paz, povo de Deus. Mais um dia aqui no nosso Café com Palavra. Quero dizer da minha alegria e satisfação por mais uma vez estar com vocês aqui para estudarmos um pouco a Palavra de Deus. Nós estamos trabalhando um tema, a igreja sendo igreja. Ou seja, a igreja se posicionando diante do mundo como igreja. Diferente, é um povo diferente, né? E com certeza Deus ele vai nos dar graça para sermos diferentes em todos os momentos. Bom, só lembrando a vocês, 11h45, estamos mais uma vez online com vocês aqui, 11h45, no nosso grande clamor do meio-dia. Está sendo uma bênção, muitos milagres acontecendo, em todas as áreas, em todos os níveis, e o nome do Senhor sendo glorificado. Então, queridos, para nós darmos continuidade a esse assunto, né? A igreja sendo igreja, ou seja, a igreja se posicionando diante do mundo como igreja. É assim que nós precisamos fazer. Nós trabalhamos lá o livro de Mateus, né? Ali no início do Sermão do Monte, Jesus falando como nós devemos ser diante do mundo, sal e luz diante do mundo. O apóstolo Paulo, ele escreve a igreja, isso aqui é a igreja, tá bom? A igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo de número 25. Olha como é que diz o texto. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então, a igreja, sendo igreja, é uma igreja que fala a verdade. Ela é a verdade. Por quê, irmãos? Porque Cristo disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Então, nenhuma palavra que não é para edificação, que não é verdadeira, não deve sair da nossa boca. Então, o que ele está dizendo aqui é que deixando a mentira, abandonando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ou seja, é responsabilidade nossa abandonar a mentira. É responsabilidade nossa não mentir, porque nós somos igreja. Sabe por quê, querido? É muito perigoso isso aqui. Porque nós não podemos mentir. Por que nós não podemos estar envolvidos com mentira? Por que nós não podemos aceitar a mentira? Por que nós não podemos aplaudir a mentira? Por que nós não podemos comungar com a mentira? Porque a mentira ela é reprovada pela palavra de Deus. A mentira ela tem uma reprovação na Bíblia. Ela não é aceita. A mentira é tão terrível que ela pode impedir a pessoa de entrar no reino de Deus, de entrar no reino dos céus. Por isso o apóstolo Paulo ele diz, por isso deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros. Falar a verdade, nunca mentir. Pastor, mas a verdade, pastor, ela muitas vezes pode causar coisas terríveis. Não, querido, não. Quando a verdade ela é dita, ela vem para curar. A verdade ela vem para sarar. Então a igreja se apresenta como verdade. A igreja apresenta a verdade. Para quê? Para trazer cura à vida das pessoas. As pessoas estão envolvidas em mentira. Mente por facilidade. Tanto é que aqui no nosso país, eu não sei se no mundo, mas no nosso país, ela tem um dia que é consagrado à mentira. Imagina isso. Um dia consagrado à mentira. Você imagina, tá já chegando esse dia, que é o dia 1º de abril. Eles consagraram um dia à mentira. E como é que consagra-se um dia à mentira, querido? Como é que se consagra um dia à mentira quando a Bíblia Sagrada está dizendo que é pecado a mentira? E como é que algumas pessoas que se dizem cristãs ainda vivem envolvidas em mentira? Ainda mente, ainda concordam com a mentira? O nosso país, ele vive debaixo de uma maldição por isso. Um dia em que a nação inteira mente. Imagine. Um dia que constituíram para a nação brasileira mentir. Consagra um dia todo para mentir. E as pessoas caem nisso. E fomos ensinados isso desde criança. Que existe esse dia da mentira. E as pessoas se envolvem nisso. E a nação inteira vai mentir. A nação inteira está destinada a mentir. Por isso o apóstolo Paulo diz, fale a verdade, não minta, em momento algum da sua vida. Esse dia que consagraram foi um dia diabólico, isso é um dia diabólico, consagrado para mentir. Então a nação inteira naquele dia está debaixo de uma condenação, de uma maldição. Por quê? Porque está mentindo. Olha como é terrível. Aqui na carta aos Colossenses, esse rapidinho, eu vou só ler uns textos aqui com vocês. Carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e versículo de número 10. Carta aos Colossenses 9 e 10. Diz o seguinte. Não mintais uns aos outros,
não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, ele está dizendo, não minta uns aos outros, porque o velho homem já não faz mais parte de você. Você já se despiu dele, você se despojou dele. Então não minta mais, ele está dizendo não minta mais. Fale a verdade, é isso que o texto sagrado, ele diz. Outro texto aqui, irmão, Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Eu separei uns textos aqui, existem vários. Mas eu separei apenas esses aqui, para nós termos uma ideia, o mal que a mentira faz. Olha lá o que é que diz Provérbios, capítulo 12, versículo de número 22. Vamos ver como é que diz. Diz o seguinte: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Ou seja, mentir é a abominação diante de Deus. Então, quando a igreja se posiciona como igreja, como a igreja vive como igreja, ela não mente. Ela não pode mentir. Deus não precisa de mentira para ser Deus. Escute mais aqui. Salmo 101, versículo 7. Olha como é que diz. No Salmo 101 e no versículo de número 7. Diz o seguinte: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá diante dos meus olhos. Você entendeu? Então quem mente não tem como permanecer, mas cedo ou mais tarde vai sair. Agora olha o que diz Apocalipse. O que diz Apocalipse? Capítulo 22, versículo de número 15. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Só para nós entendermos aqui, a igreja sendo igreja, se posicionando como igreja. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, diz o seguinte, olha como é que diz. Lá em Salmo 101, versículo 7, ele vai dizer o seguinte, que não permanece diante dele os que proferem mentira, os que usam de fraude. Olha lá, ó, Provérbios 22 e 15, diz o seguinte, olha, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então está dizendo que fora do reino ficam os mentirosos. Os mentirosos não entram no reino. Não tem como o mentiroso fazer parte do reino de Deus. Então fale a verdade. Fale a verdade. Vai doer. Fale a verdade. Enquanto nós encobrimos nossos pecados, nós estamos mentindo para nós mesmos. Mas quando nós abrimos a nossa boca, nós confessamos os nossos pecados, nós somos livres, nós alcançamos a misericórdia. Aí nós podemos entrar no reino de Deus, podemos estar na sua presença e entrar no seu reino. Então ele está dizendo que nem um mentiroso entra no reino dos céus, fica fora do reino. Você entendeu? Agora olhe por que ele diz isso. Lá em João, capítulo 8, João 8 e 44, diz o seguinte, olha. Vós sois do diabo que é vosso pai, quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Sabe por quê o mentiroso não entra no reino dos céus? Porque ele se torna filho do diabo. É isso que Jesus está dizendo, vocês são filhos do diabo. Ele está falando isso para um grupo de judeus que estavam o acusando. Se vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem também. Vocês são mentirosos. E ele está dizendo que o diabo nunca se firmou na verdade. Sempre mentiu. E ele diz por quê? Porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Ou seja, quem inventou a mentira foi o diabo. Não foi Deus que inventou mentira. Quem inventou mentira foi o diabo. Então ele está dizendo, quando você mente, você fala exatamente do que é próprio, do que é do diabo. Ele diz que o diabo nunca se firma na verdade. E quem mente também nunca se firma na verdade. Aquela pessoa que mente, ela mente tanto que ela começa a acreditar nas suas próprias mentiras. Você já viu essa pessoa? Ela mente e acredita nas suas próprias mentiras. Isso aí é obra maligna, é coisa do diabo. Ele está dizendo que quem faz isso é o diabo. A pessoa vai se tornando filho do diabo. Ela vai acreditando nas mentiras que ela mesma profere. Por isso essas pessoas, diz lá em texto de Apocalipse 22 e 15, os mentirosos não entram no reino dos céus. Cuidado, fale a verdade. Deus abençoe e até 11h45 no nosso Clamor do Meio-Dia. Fica na paz do Senhor.